Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Queria agradecer a você que já está aí junto conosco, acompanhando essa live. Como vocês sabem, nós estamos fazendo o culto ainda remotamente. São as instruções que nós temos tido também da direção da igreja, mas pensando na saúde dos irmãos, pensando na saúde da sociedade, pensamos que isso é também amar o próximo e por isso que estamos fazendo assim. Eu quero te agradecer por estar aí no Facebook, no Instagram. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero pedir para você um favor, que você encaminhe essa live agora. Nós estamos no começo, é o momento. Encaminhe essa live para os seus amigos, para aqueles da igreja. Compartilhe essa live para que mais pessoas possam ver e ouvir a palavra de Deus, não é verdade? O Senhor Jesus, Ele nos chamou a ir e pregar a palavra de Deus, o Evangelho, a irmos e pregar. E é isso que nós temos tentado fazer. E a live, apesar de nós queremos estar sempre perto dos irmãos, ela é um instrumento importante nesse sentido de que nós podemos ir a mais pessoas do que nós estamos acostumados a ir, né? Então que você possa fazer isso, compartilhar essa live para que nós possamos alcançar ainda mais pessoas, amém? Queria que você fechasse os seus olhos, nós vamos orar nesse momento, iniciar o culto. Senhor, obrigado, amado Pai, pela minha vida, pela vida do Ailton que está aqui, pelas nossas famílias. Obrigado, Senhor, por cada um que está, Deus, nos acompanhando nesse momento, no Instagram, no Facebook. Amado Pai, eu quero pedir a Tua bênção, Senhor, a Tua mão, Senhor, sobre cada uma dessas vidas. Quero pedir, Senhor, que o Senhor dirija o culto de hoje, amado Pai. Fale, Deus, aos nossos corações. Fale conosco, Senhor Jesus. Fale com quem está em casa. Deus, com cada um que ouvir, amado Pai, que cada um ouça, Senhor, dirigido pelo Teu Espírito Santo. Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo faça, Pai, a sua obra. Deus, nós temos pregado, nós temos falado do Teu Evangelho. Nós temos, ó Deus, crido no Senhor, nas Suas palavras e pregado o Teu Evangelho. E nós sabemos, Senhor, pela Tua palavra, nós sabemos, Deus, que é o Teu Espírito, Senhor, quem convence as vidas do pecado, da justiça e do juízo Teu, Pai. Eu quero pedir que o Teu Espírito fale. Deus, às vezes nós passamos por anos pregando a corações e esses corações, ó Deus, não são tocados. Mas quando o Teu Espírito entra e toca, amado Pai, a obra é feita, a obra começa a acontecer, amado Deus. E eu quero lhe pedir isso hoje. Começa a fazer obra nas vidas, ó Deus, que ainda não te conhece. Deus, toca, Espírito Santo, quem ainda não te conhece. Porque estamos, ó Deus, vivendo, ó Deus, no meio de um povo extremamente necessitado do Teu amor, da segurança que a fé em Ti traz, necessitado da paz que somente em Ti nós temos. Pai, eu sei que o Senhor, ó Deus, ama, Deus, este povo, que o Senhor ama, Senhor, as pessoas, o Senhor morreu por elas, e eu sei, Senhor, ó Deus, que a Tua vontade é salvar, e eu lhe peço nesse momento, então, faz a Tua vontade, alcança essas vidas, alcança os jovens de Cordeirópolis, Deus, alcança, Senhor, as pessoas dessa cidade, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, toda a potestade de Satanás nessa cidade, toda a interferência do inferno na vida dos jovens dessa cidade, eu repreendo, eu ordeno que caia por terra em nome de Jesus. Entra, Espírito Santo, nas casas, entra, Deus, e toca os corações. Eu lhe peço, transformando o Senhor, convencendo o Senhor e trazendo o Senhor para Ti, Deus, todas as vidas que lhe apraz, para a honra e glória do Teu nome. Eu lhe peço isso em nome de Jesus. Aleluia, amém? Nós vamos cantar uma música agora que nós não cantamos na igreja, mas que eu e o Ailton gostamos bastante e que a gente confessa que não tem garganta suficiente para cantar. Eu quero te pedir, me ajude a cantar. Você está aí na sua casa, talvez você tenha alguém com você, então você não vai estar sozinho para cantar, você não passa vergonha sozinho. Se você está sozinho, melhor ainda, passe vergonha, ninguém vai ver. Cante junto comigo, amém? A única pessoa que canta isso aqui sem passar vergonha é o cantor e o Daniel, que sabe cantar. A gente não sabe, mas nós vamos glorificar a Deus. E estamos trabalhando para melhorar, irmãos. Nós estamos trabalhando para... Por quê que eu estou falando isso? Porque também não é justo, né? Ai, Deus aceita o melhor, então faz de qualquer jeito. Não, não é essa a intenção. Amém? Nós estamos dando o nosso melhor e trabalhando, estudando, cada um o seu instrumento, na sua voz, para melhorar. Amém? Louve conosco. Aleluia.
está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar que teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Nós louvamos, Deus, o teu nome, Senhor, Deus, porque sabemos, Senhor, que tu és santo e que não há nos céus, não há na terra, não há, Senhor, em lugar nenhum, ó Deus, neste universo, não há, Deus, em galáxia alguma, não há, Senhor, outro que seja como o Senhor. Tu és, Senhor, o Criador de todas as coisas. Tudo, Deus, acontece, Senhor, debaixo, Deus, da tua vontade, debaixo da tua soberania. Tu és soberano, governa, Senhor, sobre terra e céus, amado Pai, e nós glorificamos o teu nome porque sabemos que não há outro como o Senhor. Deus, nós rendemos glórias ao teu nome porque és digno de ser glorificado. Nós exaltamos o teu nome porque o Senhor é digno de ser exaltado, e nós confessamos isso, confessamos a nossa adoração a ti, Senhor, confessamos o nosso amor a ti, amado Pai, que toda a glória, todo louvor seja dado a ti, porque só tu és santo, só tu és digno. Aleluias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, amém e amém. Obrigado, Ailton. Glória a Deus, amém. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Eu queria pedir para você que está aí em casa, que você pegasse a sua Bíblia, desse um abraço na sua Bíblia, abraçasse ela assim, falou: como eu amo minha Bíblia, a palavra do Senhor, amém? E depois você dá esse abraço carinhoso nessa Bíblia que você lê todo dia,
abra ela no livro de Daniel, do profeta Daniel, ainda no Antigo Testamento. Profeta Daniel, capítulo 4, nós vamos ler. Amém, querido? E eu queria pedir que você, por favor, se o volume está alto, está baixo, nos avise aí, ok? Mande mensagem no meu WhatsApp particular. O Ailton está com ele aqui, ele pode visualizar isso. Amém, querido? Glória a Deus. Livro de Daniel, capítulo 4. Glória a Deus. Aleluias. Deu tempo de você abrir, amém? Geralmente, se vocês estão aqui na igreja, a gente faz aquela brincadeira, né? Acho que todo crente faz essa mesma brincadeira, mas a gente faz. É aquele negócio assim. Quem encontrou, diga amém. Aí, amém. Quem não encontrou, diga escola bíblica dominical. Então, glória a Deus. Eu não vou conseguir ouvir vocês em casa, mas eu creio que todo mundo já teve tempo de encontrar. Daniel capítulo 4, eu quero ler para você a partir do versículo 34 até o versículo 37, os últimos versículos. Amém? Diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade de meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu esplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Amém, querido? Feche os seus olhos, nós vamos orar. Amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua grandeza, Senhor, pela Tua soberania. Deus, nós temos medo, amado Pai, quando homens tentam nos governar de maneira, Senhor, ó Deus, a não temer o seu próximo. Mas nós, ó Deus, nos alegramos com o Teu governo, porque Tu és soberano e governa sobre todas as coisas, mas Tu és bondoso, amoroso, amado Pai. Obrigado pelo Teu governo, pela Tua soberania. Pai, eu quero lhe pedir, Deus, debaixo das Tuas mãos, debaixo da Tua graça, dá-me de falar nesse momento. Deus, que essa palavra seja ministrada, que ela fale aos corações, que ela fale às vidas que nos ouvem. Amado Pai, que o Teu Espírito Santo entre aonde essa pessoa está nesse momento e toque, Senhor, o coração. Deus, que não seja eu falando, porque nada de bom, Deus, pode sair de mim, mas que seja o Teu Espírito, a Tua palavra, entrando, convencendo vidas e corações, entrando, Senhor, ó Deus, cortando medulas, cortando, Senhor, ó Deus, tudo que precisa ser derrubando. Deus, que o Senhor faça a sua obra, porque nós precisamos, definitivamente precisamos que a Tua obra seja feita em nossa vida, ao nosso redor, em nossa nação. Em nome do Senhor Jesus eu lhe peço a Tua direção. Aleluias, amém e amém. Glória a Deus, amém, querido? Glória a Deus. Os versículos que nós lemos, eles falam um pouco de um homem muito poderoso que existiu, Nabucodonosor. Nabucodonosor, querido, se você não sabe, ele foi um rei que governou a Babilônia. E foi um rei muito grande, muito forte, que governou a Babilônia. A Babilônia, ela teve um período de grande poder na terra, e durante esse período Nabucodonosor também governou. E esse homem, então, era um homem muito poderoso.
Era alguém que tinha poder sobre vidas, que tinha poder sobre um governo que invadia muito território, que era poderoso em sua época, amém? Esse era Nabucodonosor, um homem grande e poderoso. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Esse homem, queridos, apesar do trecho que nós lemos, ele está rendendo graças ao Senhor. Ele não é exatamente um exemplo de humildade. Pelo contrário, Nabucodonosor é um exemplo de soberba, de homem soberbo que achava-se grande demais e poderoso acima de todos na terra. Nós vivemos dias, querido, que o homem perdeu um pouco a noção da limitação que ele tem. Eu me lembro, eu sou jovem ainda, tenho 30 anos, não sou tão jovem, mas também não sou tão velho, né? Com 30 anos, eu me lembro que há 15 anos atrás, quando eu estava no Senai, que eu fiz Senai com 15 anos, grandes amigos a quem eu quero muito bem, até hoje a gente tem contato, e eu estava no Senai e eu me lembro que era novidade para a gente ali, quem tinha aquele celular que fazia transferência de música de um celular para o outro sem precisar de fio, que era pela tecnologia Bluetooth. Nossa, o celular tem Bluetooth, você está rico, hein? Porque o cara tinha um celular Bluetooth, ele conseguia transferir uma música para outro celular sem usar de fio. Que tecnologia é essa? Na época do MP3, sabe aquele aparelhinho MP3? Eu comprei um contragado da minha mãe, comprei do meu professor do Senai. Um MP3 da Sony. Eu ouvi muita música naquele MP3 e era, nossa, que tecnologia avançada. Quando eu tinha 10 anos, querido, meu pai comprou o primeiro computador de casa. E era aqueles PC com aquelas gabinete grandão, amarelo, sabe? Aqueles gabinetão que hoje já está tudo amarelo, mas eles eram brancos. Hoje eles estão amarelos, porque faz muito tempo. E aqueles PCs, e ele ficava no quarto do meu pai, aquele PC. E a única pessoa em casa que sabia trabalhar com aquilo lá era o David, que já trabalhava e tal, né? Ele sabia mexer com aquele negócio lá. E um dia a gente foi, eu não sei o que a gente fez lá, travou o computador, a gente saiu chorando, nós quebramos o computador, o pai vai xingar a gente. Aí o David chegou e resolveu, porque era tudo muito novo, computador, tecnologia sem fio, nossa, que coisa impressionante. Hoje, querido, você pega, talvez você esteja me assistindo pelo teu celular, não é não? Hoje você consegue me assistir ao vivo pelo teu celular. Você quer contar outra história para ti? Eu me lembro quando a igreja ainda não era aqui, nós estamos aqui na Igreja Batista do Cordeiro, Rua 7 de Setembro, Vila Módulo, Jardim Módulo, número 1258, Cordeirópolis. É aqui que nós estamos nesse momento. Mas a gente não estava aqui antes, a gente tinha um prédio alugado lá perto do velório, e eu me lembro que um dos nossos jovens chegou mostrando a novidade dele, que o celular dele tinha uma anteninha para assistir televisão. Cara, eu me lembro disso. A gente ficava besta, falava, caramba, meu cara tem um celular que assiste televisão. Que coisa inovadora, né? Gente, pelo amor de Deus, hoje é brega, um celular com antena, que coisa mais brega, coisa mais estranha. Nós não precisamos mais. Você está me assistindo ao vivo, talvez através de um aparelho celular. A tecnologia ela inovou muito. Nós estamos acostumados hoje a não se apegar a tecnologia nenhuma, porque tudo passa muito rápido. Nós perdemos a noção da limitação que o homem tem. Eu e você, queridos, somos seres limitados. Limitados. Só que tanta tecnologia, uma progressão tão rápida de tecnologia, em 15 anos era novidade o Bluetooth. Hoje o Bluetooth você não usa mais. Você não usa mais. As coisas não progrediam tão rápido assim. Olha o decorrer da história, querido, quanto tempo demorou para a gente chegar até aqui. Só que o avanço que nós temos de 15 anos para cá, nós não tínhamos em 100 anos. As coisas elas evoluem muito rápido e toda essa evolução tira de nós a consciência de que nós somos seres limitados. Nabucodonosor, nesse trecho, exalta o Senhor, mas na realidade era alguém muito arrogante e soberbo. Nabucodonosor era esse homem que perdeu a noção de que ele é alguém limitado e de que o poder que ele tinha havia sido conferido a ele por Deus, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, querido. Você não pode perder a limitação
Você não pode perder a visão da sua limitação como homem. Todas as vezes que nós perdemos isso de foco, nós caímos em desgraça, querido. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. O que aconteceu com Nabucodonosor é exatamente isso. A soberba dele derrubou ele. Deus abateu Nabucodonosor. Eu queria falar contigo sobre isso hoje, sobre compreender a sua limitação como ser humano, compreender a dependência que você tem de Deus, porque você é dependente de Deus. Querido, nós vivemos em tempo de pandemia, aonde nós estamos buscando, os governos estão comprando respiradores, porque esse vírus ataca o pulmão e faz as pessoas não conseguir respirar. Não existe nada tão desesperador quanto não respirar. Poucas coisas são tão desesperadoras. E então os governos estão comprando respirador e essa loucura, o governo pagando adiantado, não recebendo, negócio bagunçado. Nós temos pesquisa brasileira inventando respirador aí barato, glória a Deus pelos nossos pesquisadores. Toda essa bagunça acontecendo porque nós precisamos, de alguma maneira, para manter as pessoas vivas, forçar elas a respirarem. Então o respirador empurra ar para dentro do pulmão para ela poder respirar. Amém, querido? Não é assim que funciona? Você tem visto, eu tenho certeza. Mas o ar, querido, é uma dádiva que nós temos de Deus, eu e você. Nós respiramos porque Deus nos dá o ar todos os dias. Eu e você. Se Deus tirar o ar meu e seu, se Deus hoje simplesmente tirasse o ar da terra, quem sobrevive, querido? Ninguém. Nós precisamos entender isso. Entender que nós temos um lugarzinho e que o nosso lugar é bastante insignificante diante da presença de Deus. E por que eu quero trazer essa mensagem hoje, querido? Porque é necessário que você entenda que você precisa buscar a Deus. Você precisa querê-lo, buscá-lo, ir atrás de Deus. Essa pandemia, ela escancarou uma coisa, querido. Eu assisti a Igreja Batista do Cordeiro. Glória a Deus. É uma igreja com visão missionária. Nós cremos na palavra de Deus e nós cremos que Deus quer salvar Cordeirópolis e o mundo. E baseados nessa fé, no que a palavra nos diz, ide pregai a todas as pessoas, a todos os povos, aos confins da terra. Baseado na direção que Deus tem dado aos nossos pastores, ao chamado que Deus deu aos nossos missionários, David e Luana. Nós temos ido e pregado a Itália, o David e a Luana estiveram por um tempo na Itália, pregado o evangelho ali, e ali pessoas se converteram, foram batizadas. A obra está acontecendo, e nesse trabalho, Brasil e Itália, os irmãos conheceram alguns homens do Senhor ali na Itália, um deles é o Gaspari, e o culto dessa quinta-feira da Igreja Batista do Cordeiro foi uma live com o Gaspari, e o Gaspari falou algo muito bacana sobre o coronavírus. Que o coronavírus, ele veio e mostrou que não existe italiano, branco, brasileiro, negro, rico, pobre, não existe nada disso. O vírus ele vem e ele pega a todos. E a gente ainda costuma colocar, não, o grupo de risco é acima de 60 anos. E nós vemos pessoas acima de 60 anos, abaixo de 60 anos, infelizmente perdendo a vida. O vírus não respeita isso. E é uma oportunidade, querido, que eu e você temos de enxergar e de entender que nós somos perecíveis, que a nossa vida aqui tem fim. E que nós então precisamos colocar a nossa vida e a nossa importância no devido lugar. Nós precisamos entender que nós somos, queridos, iguais. Não existe rico ou pobre, não existe negro ou branco, asiático, europeu,
latino-americano, não existe nada disso para a morte e para a vida, ela simplesmente acontece, tanto uma quanto a outra. Nós precisamos entender essas coisas, porque se nós não entendermos isso, nós vamos estar com as nossas mentes fechadas em nós mesmos, e não percebendo, nós estaremos caminhando em soberba e arrogância. Esse vírus é uma oportunidade que eu e você temos de enxergar de que nós somos pequenos. Eu e você somos pequenos, necessitados de Deus, precisamos de salvação. Eu e você, nós pecamos contra um Deus que é sempre eterno, e somos pecadores ainda hoje, caminhamos em pecado, e para piorar, os nossos pecados nos condenam à morte, e eu e você morremos. Nós precisamos entender isso, precisamos de salvação. Acontece que nós estamos tão apegados ao nosso poder, à nossa sensação ilusória de que nós temos poder e que somos grandes, e essa sensação tem nos feito não buscar a Deus. Nós temos visto uma sociedade perdida, porque não sabe o que fazer quando um vírus se abate. Eu não sei como é que eu vou fazer para pagar as contas, eu não sei como é que eu vou fazer para manter minha saúde, eu não sei como é que a gente vai fazer para manter o emprego, eu não sei como é que a gente... Não sabemos nada, mas o que nós mantemos e continuamos a fazer é ser arrogantes diante da presença de um Deus Todo-Poderoso. É necessário nós enxergarmos, e esse vírus nos traz a possibilidade disso, enxergar que nós precisamos de Deus, e Deus é poderoso e bom para conosco, irmão. Deus é bom para mim e para você, mas você precisa enxergar isso, você precisa querer a Deus, você precisa buscar a Deus. Será possível que no meio de uma pandemia, será possível que no meio de tanta desgraça, de tanta incerteza, nós ainda seremos arrogantes para não buscarmos a Deus? A história desse homem, Nabucodonosor, é a história de um homem arrogante. Nabucodonosor reinava sobre a Babilônia, e o seu reino era poderoso. É ele quem tinha os jardins suspensos da Babilônia. Ele era um homem poderoso, querido. Poderosíssimo. E Deus vinha falando com ele, mostrando que Deus é Deus. Um pouco antes aqui, você vai perceber que ele teve um sonho, o rei, e ele chamou os sábios do reino e falou: olha, eu quero que vocês me contem o sonho e a interpretação. E os sábios disseram: não, me dá conta o sonho que eu te falo o que significa. E ele falou: vocês estão querendo ganhar tempo, vocês estão querendo me enganar. Pode matar todos os sábios do reino. Nabucodonosor mandou matar todos os sábios da Babilônia. E isso chegou no ouvido de um homem de Deus, um servo do Senhor Jesus Cristo, Deus Altíssimo, chamado Daniel. E ele então falou: não, peraí, a gente vai orar e eu vou dar a interpretação. E então Daniel chamou os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles se propuseram a orar, e eles começaram a orar, a buscar o Senhor. Deus deu a visão a Daniel, Daniel teve em sonho ali a revelação do Senhor, ele viu a visão que Nabucodonosor teve e trouxe a revelação do que significaria aquilo. Então Nabucodonosor pôde saber o que aquilo significava, e ele disse: olha, o teu Deus é Deus sobre os deuses, Senhor sobre os reis. Depois então, acontece ali toda a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e ele manda Sadraque, Mesaque e Abidnego ser queimado na fornalha, e aqueles homens são lançados na fornalha, porque eles decidiram não se curvar, e eles então obedeceram ao Senhor, seguiram a Cristo e foram lançados na fornalha. E então o rei olha para a fornalha e vê Sadraque, Mesaque e Abidnego e mais alguém dançando com eles dentro da fornalha. E ele tira então Sadraque, Mesaque e Abidnego com vida dentro daquele fogo. Deus estava falando com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha, Deus estava falando com Nabucodonosor através de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus estava falando com Nabucodonosor através de Daniel. Mas Nabucodonosor era arrogante, soberbo e não se curvava diante de Deus. Apesar de Deus falar com ele, preste atenção você que me ouve.
Deus fala contigo, querido? Deus tem falado contigo? O que está te segurando ainda? O que te impede de vir à igreja? Nós sabemos que hoje não está podendo. Mas o que te impediu de vir até hoje à igreja? O que te impediu de dobrar os teus joelhos, de jogar toda essa idolatria, seja ela qual for, embora? Deus está falando, querido. Deus está falando. Nós estamos no meio de uma pandemia e vamos continuar com a nossa posição arrogante diante de Deus? Não é possível. Não é possível. Deus falava com esse homem Nabucodonosor. Até que então Deus deu uma outra visão a Nabucodonosor. E Deus disse a Nabucodonosor que iria tirar o reino dele por um certo tempo. E Deus tirou o reino de Nabucodonosor por 7 anos, por 7 tempos, como diz a palavra do Senhor. Querido, presta atenção. O versículo 24 do capítulo 4, que você leu comigo aí, diz assim: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Esse homem foi tão soberbo, que Deus veio contra ele. Esse homem ficou louco por 7 anos. Viveu 7 anos como um animal louco. E os versículos que nós lemos aqui, eles contam quando Nabucodonosor retomou a consciência. Por 7 anos ele ficou louco, mas depois de 7 anos ele retomou a consciência. Que é o versículo 34 que você leu comigo, que diz: mas ao fim daqueles dias, quais dias? Os dias de loucura daqueles 7 anos. Eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Esse homem, ele foi tomado por uma loucura durante 7 anos. E ele foi tomado por essa loucura durante 7 anos. E depois, quando ele voltou dessa loucura, ele reconheceu quem era Deus. Preste atenção. Deus tem falado com você. Deus tem chamado você à santidade. Não a uma vida religiosa, a uma vida de santidade. Só que nós estamos na nossa arrogância, imaginando que nada nos vai acontecer. Na nossa soberba, vivendo um dia após o outro, comendo, bebendo, dando-se em casamento. Nós continuamos com a nossa arrogância nas nossas idolatrias. Seja idolatria de imagem, que Deus condena. Seja idolatria a pessoas, amar pessoas mais do que a Deus, que é condenável também. Deus condena toda idolatria. Idolatria é time de futebol. Idolatria é esposo, a esposa, filho, a filha. Nós continuamos idólatras. Idólatras do nosso WhatsApp, idólatras do nosso Instagram, idólatras do Facebook, do nosso smartphone. Nós continuamos nessa soberba nossa, nessa arrogância de que nada vai nos acontecer. Leia comigo, por favor, o versículo 33. Perdão, versículo 30. Diz assim: falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Preste atenção, querido. Eu e você estamos ouvindo hoje uma palavra que vem de Deus e que nos retoma a consciência, para que nós busquemos ao Senhor com seriedade.
Deus tem te chamado a buscar e a viver Ele, e isso requer sim que você negue a si mesmo, que você negue a sua arrogância, que você negue a quem você é para buscar a Deus. Sim, isso Deus pede, que você negue a si mesmo, e é necessário que você faça isso, porque Deus ordena sobre todas as coisas, sobre os reinos, e o dá a quem Ele quer. Preste atenção nisso, querido. Confia demais em homem, confia demais nos outros, confia demais na política. Eu vejo gente que vive pela política, e eu não estou dizendo que a política é ruim, não estou dizendo que o crente não tem que estar na política. Eu penso que tem que estar sim. A única objeção que eu tenho é que, no meu entendimento, se Deus chamou um homem a pastor, ele tem que ser pastor, porque esse é o chamado dele. E eu não gosto de ver pastores na política, porque para mim é uma perca de visão, uma perca de direção no chamado. Se Deus te chamar pastor, seja pastor. Não significa, porém, que o cristão não deve estar sim, tem que influenciar sim. O caráter do homem bom tem que estar lá, influenciando sim. E entende-se que um cristão real é um homem bom. Não é isso. Não estou dizendo que a política é ruim. Agora, viver pela política, confiar no político, dane-se quem é o político, confiar nele, não, eu ponho a mão no fogo por ele. Rapaz, eu não ponho a mão no fogo por mim, porque eu sei que eu sou pecador. Confie demais em terceiros. Deixa eu dar um toque para você. Confie em Deus. Busca Deus. Acima de todas as coisas, busque a Deus. Coloque-se por baixo, perceba quem você é. Não se perca. Não perca o senso de pequenez que nós temos que ter sobre nós e de nós. Por causa das evoluções tecnológicas, nós podemos fazer. O homem nada pode se Deus não quiser. O homem nada pode se Deus não quiser. Você precisa entender isso. Que você busca Deus por entender isso. Querido, é necessário que a nossa arrogância seja derrubada, porque se nós não derrubarmos a nossa própria arrogância, nós não vamos buscar a Deus. Se nós não entendermos que nós precisamos de Deus, nós não vamos buscá-lo. Se você ouve essa palavra hoje, entenda isso. Ela vem para te recordar, para trazer à tua memória. Você precisa de Deus. Você é limitado. E você tem um bom Deus a quem recorrer. Porque Jesus te ama. E Ele quer operar na sua vida. Mas é necessário que você o busque. Se você tiver no teu coração a mesma postura de Nabucodonosor, eu faço isso para minha majestade, você certamente será derrubado pelo Senhor, porque a soberba precede a ruína, diz a palavra do Senhor, e a palavra dele não pode falhar. Você precisa buscar a Deus por quem você é, por quem Ele é, por entender que você é pequeno e Ele é grande, por perceber que és pecador, enquanto Ele é santo, que és mortal, enquanto Ele venceu a morte, por entender que não existe nada que você possa fazer para comprar a salvação, mas que Ele dá de graça a quem nele crê. Você precisa de Deus, e você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Nós estamos no meio de uma pandemia, eu volto a dizer, e nós não derrubamos a nossa arrogância, nós não derrubamos a nossa soberba, nós continuamos achando que a resposta e a solução vai vir da nossa poderosa mente. Glória a Deus que é misericordioso para abençoar mentes com inteligência, para nos abençoar com bons medicamentos, com boa direção, com bons médicos, com bons aparelhos. Glórias a Deus, porque é dele quem vem toda a inteligência. Glórias a Deus por capacitar homens e mulheres nisso. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Mas nós somos limitados ainda assim. Extremamente limitados ainda assim. Querido, nós inventamos um telescópio chamado Hubble, que consegue, de São Paulo, ler um jornal que está em Jerusalém. Obviamente,
se a terra fosse plana. Ele conseguiria, né? Nessa projeção reta, ler um jornal. Eu estava vendo o físico Adalto Lourenço, e ele conta isso, ele fala isso, que ele brinca que o difícil é você virar a página do jornal. Está muito longe. Mas consegue ler. E a gente cria um negócio desse e fala, cara, a gente é demais. A gente só se esquece que a nossa galáxia é uma dentre milhares. A gente só se esquece que nós não conseguimos nem enxergar as estrelas direito, muito menos contar. O Adalto Lourenço dá nessa palestra um exemplo muito bacana. Pega um punhado de areia assim, bota na tua mesa e começa a dar nome para os grãos. Fala, João 1, João 2, João 3, João 4, João 5, João 6, João 7, João 8. Depois do tempo tu volta e fala, como é o nome desse? Vê se você consegue lembrar. Qual que é o nome? Rapaz, não vou lembrar não. Mas Deus deu nome às estrelas. E Ele as chama pelo nome. Ele é grande, querido. Ele é poderoso. Ele é. Mas eu e você somos pequenos. Eu e você somos pequenos. O versículo 35 diz que todos os moradores da terra são por Ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa meter a mão nele e dizer o que fazes. Quem somos eu e você diante da presença desse Deus? Quem somos eu e você? Querido, eu oro para que essa pandemia te traga consciência de que você é limitado. Te traga consciência de que você precisa de salvação. De que existem coisas que fogem à tua mão. Está preocupado com o vírus, está preocupado com a doença, está preocupado com o emprego, com a crise financeira. As pessoas estão perguntando como é que a gente vai fazer para sair agora desse vírus. Porque agora a dificuldade e o que está ocupando a cabeça de muitos países e também de algumas partes do nosso é como é que a gente vai fazer a reabertura, como é que a gente vai voltar à atividade. Como é que a gente vai voltar? Estamos perdidos. Será possível que em meio a essa confusão toda, nós vamos continuar confiando na força do nosso braço? Não é possível isso, querido. Eu e você precisamos nos humilhar na presença de Deus antes que Ele nos aplaque, que Ele nos derrube. Antes que Ele derrube a mim e a você, para mostrar para mim e para você que nós precisamos dele. Acontece, querido, que Deus é poderoso, glorioso e misericordioso, e nos manda palavras como essa de hoje, para nos lembrar de que Ele é poderoso e Ele quer fazer uma obra. Essa palavra de hoje, ela tem o intuito de trazer à sua memória aquilo que nós entendemos que é necessário, de que você é pequeno e precisa de Deus. Mas ela também vem para dizer de que Deus te ama e quer fazer obra na tua vida. Versículo 37 diz assim: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. O rei falava de si, porque Deus humilhou ele que andava em soberba. Eu tenho boas notícias para você hoje. Se você se humilhar, se você perceber a sua pequenez, se você se colocar no teu quarto a buscar a Deus, irmão, Ele te ama, Ele vai vir, Ele vai falar contigo, Ele vai fazer uma obra na tua vida. Mas é necessário você entender a sua pequenez. A palavra de Deus não é uma palavra pesada que pega a tua vida e que coloca mais pressão, mais peso. Não, querido. Essa palavra é uma palavra de boa nova. O Evangelho é o Evangelho de boas novas. O Senhor nos trouxe boas novas, boas notícias,
Boa é a esperança nós temos na palavra do Senhor. E a esperança boa, a nova notícia boa que nós temos é essa: você é pequeno, querido, mas Deus quer sustentar a sua vida através da fé nele. Deus quer fazer uma obra, mas é necessário que você entenda que você precisa buscá-lo. E eu falo de buscar a Deus de verdade, de consagração de vida, separação, santidade. Deus cobra da sua igreja, da igreja cristã brasileira, santidade, seriedade na palavra, seriedade no servir a Cristo. Deus quer fazer obra na sua vida, porque o Evangelho é um Evangelho de boas novas. Só que essas boas novas só vão acontecer se você entender que precisa de Deus, se você perceber que é pequeno e Ele é grande, e buscar a esse Deus que é grande. Aí Ele vem, aí Ele faz boa obra, querido. Você precisa entender isso. Você simplesmente precisa entender. Ele é poderoso, mas você precisa buscá-lo. Ele tem a cura, mas você precisa crer. Você precisa entender isso e buscá-lo de fato. Viver a vida com Deus é isso. É isso, é negar a si mesmo e viver a obra dele. E Ele é suficiente, simplesmente é. A palavra de hoje não vem só para pesar em você. Ela vem para dizer que da mesma maneira que Deus está sobre todas as pessoas aqui, e que não há ninguém que possa dizer o que o Senhor está fazendo. Ela vem para dizer que Deus está sobre todas as pessoas, e que Ele governa sobre tudo, e que nada escapa das mãos dEle. Se você permitir, Ele vai colocar a tua mão nas mãos dEle. Você entende isso? A palavra de hoje já não vem ser peso. Ela vem só trazer à tua memória o que esse vírus já devia ter esfregado na tua cara. Você precisa de salvação. Você é limitado. Abaixa a bola, irmão. Baixa a bola. Essa palavra não é uma palavra dura, é uma palavra boa. Porque se você abaixar a bola, se você permitir, Deus vai fazer o que Ele tem para fazer. E Ele tem coisa para fazer. Ele tem como transformar a tua vida, a vida do teu marido, da tua esposa. Ele tem como transformar a tua família. Ele é a segurança que nós temos no bem-estar de vida. Querido, eu estava deitado hoje em casa. Eu brinco, né? Que as pessoas têm falado: fique em casa, fique em casa, fique em casa. E que eu não tenho como reclamar de ficar em casa, porque eu moro ali, né? Eu sou vizinho do meu irmão, da minha irmã, da minha mãe, todo mundo ali. E é um terreno de 5.000 metros quadrados. Se eu quiser em casa, eu jogo bola, eu pesco, eu subo em árvore. Não tenho, fica em casa. Para mim é tranquilo ficar em casa. Tem muito espaço em casa, muita coisa para fazer. E eu estava deitado hoje, vendo os céus e a árvore. Estava deitado, eu e a Andresa, minha esposa. Tinha feito um piquenique com as crianças, estávamos deitados ali. Eu até postei uma foto no meu story desse momento que eu estava deitado, vendo a grandiosidade de Deus, como Deus é bom, querido. Deus é bom para nós. Deus é simplesmente bom para nós. E deitado ali, enxergando toda essa grandiosidade, eu percebi que não teria como nós estarmos ali naquele lugar se não fosse por Deus. Não teria como nós estarmos tão unidos com os nossos irmãos, com os meus irmãos ali de sangue, se não fosse Deus abrindo as portas e nos abençoando. Nós não tínhamos condições nem financeiras, nem ousadia psicológica para sonhar com tanto. Nós não simplesmente tínhamos, mas Deus é bom. Ele é misericordioso e fiel. Minha mãe e meu pai, que são os pastores, foram dizimistas fiéis durante anos. E Deus é bom, querido, é fiel. Ele recompensou a fidelidade dos irmãos. E a fidelidade dele recai sobre nós. A misericórdia dele na vida dos meus pais respinga sobre nós. Ele governa sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E Ele é bom. Ele é bom sobre os seus filhos. Deus é bom sobre os seus filhos. Que essa palavra entre no teu coração
para aplacar qualquer arrogância na tua vida, para derrubar toda idolatria, seja de imagem, seja de pessoas, seja de instituições, para tirar a idolatria que você tem por você, de você. E faça você perceber então que é pequeno e precisa de Deus. Antes que Deus tenha que derrubar a sua soberba, como derrubou do rei Nabucodonosor. Que essa palavra também entre para abençoar a tua vida. Porque se você pôr em prática isso, de buscar ao Senhor em santidade, em santificação de vida, buscar ao Deus da Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, Ele é bom sobre os seus filhos. Amém, querido? Queria que você fechasse os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela sua palavra, pelo teu poder, pela tua grandeza. Eu te amo, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom demais, ó Deus. E não tem como Ele agradecer tamanha bondade, tantas vezes que o Senhor fala conosco. Eu tenho que te agradecer pela tua soberania sobre todas as coisas, Pai. Quero pedir que o teu Espírito Santo entre e fale, Deus, a cada coração que me ouve nesse momento. Aonde quer que essa pessoa esteja, que o teu Espírito Santo opere, Senhor, a sua obra. Eu lhe peço em nome de Jesus. Senhor, ordeno que caia por terra toda arrogância, toda soberba. Deus, que seja uma Deus que caia por terra toda cegueira espiritual, que sejam abertos, ó Deus, os olhos espirituais de cada um que me ouve, dos jovens de Cordeirópolis, desta cidade, em nome de Jesus. Eu repreendo as mãos de Satanás sobre os jovens dessa cidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, que o teu Espírito Santo entre com ares libertos para Deus operar a sua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Que você perceba a sua pequenez e que Deus possa fazer a obra dele, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te passar alguns recados breves. Por favor, preste atenção. Amém, querido? Nós temos tido culto no Instagram e no Facebook da Igreja Batista do Cordeiro, tá? Nós somos da Igreja Batista do Cordeiro. Nós estamos tendo culto no Instagram e no Facebook da igreja. Na quinta-feira, 7h30, no sábado, às 7 horas, ok? Facebook, Igreja Batista do Cordeiro, Instagram, IBCorte. Entra lá, inscreva-se, seja seguidor, né, no Instagram, no Facebook, acompanhe a gente lá. Amém, querido? Quero te pedir também que você acompanhe o grupo de jovens no grupo no Instagram, se não me engano é @eu.creio.o. É o Instagram do grupo de jovens Eu Creio, que é o Instagram da Igreja Batista do Cordeiro. Amém, querido? Nos acompanhe, esteja conosco, esteja orando pelo Brasil. Nós precisamos de oração nessa nação. Esteja orando pelas pessoas para que esse vírus vá embora. Esteja orando para que eu e você sejam instrumento na vida do teu próximo nesse momento de dor. Que eu e você preguemos a palavra, porque nós temos boa palavra para pregar, porque Deus venceu a morte, a doença e o pecado, e nós temos que pregar, que eu e você sejamos esses instrumentos. Esteja orando. Amém, querido? Glória a Deus. Feche os olhos, então nós vamos orar. Senhor Pai, obrigado, Senhor Jesus Cristo, por cada um, ó Deus, que nos acompanhou neste culto. Eu quero pedir que o Senhor abençoe cada um, aonde quer que estejam. Que os seus anjos, ó Deus, cerquem cada vida, protejam e guardem de todo mal. E que o teu Espírito Santo, Senhor, Deus, taca gasolina, Deus, no coração desse povo. Faz eles pegarem fogo, Deus, pela sua palavra e saírem pregando o teu evangelho, porque nós temos boa palavra para pregar. Deus, que o teu povo ouça essa palavra e seja incendiado. Eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda obra de Satanás contra as vidas, contra esta igreja, contra esta cidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor, ó Deus, seja glorificado em todas as coisas, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe, querido. Muito obrigado por estar conosco, amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.